Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia. Esse aqui é o canal Teoliteres. O vídeo de hoje é sobre a palestra que foi ministrada, que eu ministrei no Congresso Internacional de Literatura, Cultura e Resistência. É um congresso organizado pela UNEMAT e pela UNI. Eu tive o privilégio de poder participar, ministrando uma palestra numa área que eu gosto muito, que é a semiótica, que vocês conhecem aqui do canal. Eu queria reproduzir essa fala para vocês no formato de vídeo e primeiramente agradecer ao Flávio por ter feito o convite e ter me possibilitado participar desse evento, que foi um evento que eu acredito revolucionário, porque foi todo feito online e congregou mais de 1.200 pessoas, então foi um privilégio ter participado. A proposta inicial era falar de semiótica e cultura, e eu decidi envolver algumas questões ligadas à discursividade, no campo de batalha que a gente tem mais presenciado, que são as redes sociais, a facilidade de troca de informação por meio de grupos, via Twitter, via WhatsApp. Então essa possibilidade de digitalização da informação trouxe para a gente uma nova perspectiva de cultura, uma perspectiva bem interessante. Tá? Então eu queria começar a fala lendo essa citação do Yuri Lotman, que eu vou projetar aí na tela. Então, como a gente pode perceber, por meio dessa citação, a gente percebe que o espaço-tempo ele acaba sendo determinado. Então, a gente constrói limites ou espacialidades temporais onde a cultura habita ali dentro. E isso faz com que perceptível que a gente crie espaços-tempo paralelos ou simultâneos ou consecutivos de cultura, de culturas. E é muito importante pensar em culturas, no plural. E essas espacialidades elas são chamadas de semiosfera ou esfera semiótica. Tá? Nós sabemos que a semiótica é uma ciência, hoje ela já está com esse know-how de ciência, que estuda os signos, mas mais do que os signos. A semiótica hoje se dedica a estudar o signo enquanto traço de cultura. Esse traço de cultura ele pode ser traços escritos, ele pode ser traços visuais, ele pode ser traços gestuais, ele pode ser traços discursivos, seja quais forem as pegadas para compor o que a gente vai chamar de espaços culturais, ou a semiosfera que o Yuri Lotman tanto afirma aí na citação dele. E aí, é claro que a gente é bom resgatando o conceito de semiótica, como a gente já acabei de falar, esses indícios, que a gente pode chamar de signos, essas partículas de cultura que constroem a cultura. É bom a gente retomar, por exemplo, lá no dicionário de semiótica do Greimmar, o termo vernáculo cultura, para a gente ver como é que a semiótica francesa vê a palavra cultura. E a semiótica francesa vai colocar algumas traduções dessa palavra, mas acho que a principal e que eu absorvi, além da semiosfera, é a questão da semiótica e da cultura ligada à natureza, ou seja, tudo que o homem faz sobre a natureza. E isso é importante, por quê? Porque quando a gente vai lá estudar interpretante, eu tenho um vídeo aqui concluindo o curso básico de semiótica americano do Charles Sanders Peirce, e nesse vídeo eu acabo falando a respeito de que você só entende um símbolo, um interpretante lógico, se você entende a cultura que ele está dentro, inserido. Então, um signo simbólico criado pelo homem, ele só vai existir se existir a cultura. E o que é a cultura? Não é a natureza. A natureza ela é autoexplicativa. A cultura é quando o homem atua sobre a natureza criando camadas de linguagem, e essas camadas de linguagem ele vai criando símbolos.
Então essa é a primeira perspectiva que a gente tem. Os símbolos eles vão existir dentro de uma cultura, que é essa relação natureza-cultura, o homem trabalhando sobre a natureza, o que ele faz sobre os signos naturais que a natureza já põe à disposição dele. E aí eu resgato, dá uma olhadinha aí nessa tela, o Levi-Strauss, né, que ele vai fazer esse embate aí, esse diálogo entre cultura e entre natureza, ok? E aí a gente vai talvez para um patamar bem legal de semiótica, que é importante retomar para seguir o nosso raciocínio aqui da fala, que é a cultura enquanto representação da realidade. A realidade que você conhece, ela é construída pela semiótica. Não só semiótica, né? Nós, como estudiosos semioticistas, a gente encara como semiótica, mas construídas pela linguagem. Então a realidade que você vê, ela é permeada pela linguagem. Ela chega até você porque ela foi construída passo a passo pela linguagem. E isso é um fato da nossa cultura e da nossa relação midiática, né? Nós mediamos essas relações. E é por isso que eu peguei essa tela aí do René Magritte. E essa tela do René Magritte é legal porque a gente pega a representação e a realidade, e a representação ela tem um poder sobre a realidade. Então a gente tem que sempre tomar cuidado porque em toda a história da humanidade a gente vive sob essa perspectiva do que é representação e do que é real, ou seja, nós vivemos perguntando e nos perguntando o que é realidade, toda hora perguntamos o que é realidade, né? Será que estamos atingindo a realidade? Essa é a grande pergunta. E aí, dando uma olhada nessas três proposições que eu acabo fazendo e fundamentado também no Bakhtin, que a gente vai perceber o seguinte, que a cultura ela é a particularização semiótica dos efeitos da linguagem e suas representações. Eu acho que é importante chamar a atenção para a particularização, porque a gente vai ter lá no Yuri Lott um estudo dos limites da cultura. A cultura ela acaba se colocando em semiosferas, né? Então você cria limites. E automaticamente você tem realidades semióticas, ou seja, aquela pergunta, eu estou vendo a realidade, aquela notícia é real, aquela notícia é verdadeira, ela é factual. Bem, a gente não sabe, porque tudo é permeado pela linguagem, e aí a gente vai retomar aí, porque essa realidade ela é feita de signos, e os signos eles são semiotizados, eles passam aí, eles são refratários, ou seja, eles não reproduzem fielmente, eles têm uma refração, eles têm um grau de miopia, talvez, de entropia, e aí você automaticamente pode ver diferentes fatos que aparentemente são iguais, né? Só para a gente entender. E isso, como a gente trabalha com particularidades semiosferas, a gente vai ter uma premissa aí de bolha. Ou seja, o que seria uma bolha? E aí a gente vai discutir isso, seria a grande ideia da palestra. Isso, eu vou remontar aqui, dá uma olhadinha nisso aí. Então, para ver que é uma representação do Jardim do Éden, né? Para a gente entender esse percurso de particularização da cultura, eu coloco essa tela por quê? Porque a gente tem uma ideia inicial, se a gente for pegar lá o texto bíblico, de Adão e Eva, o seu espaço, sua natureza e Deus. Então, nós só tínhamos Adão e Eva, não havia um intermediário na fala, nós tínhamos a natureza como espaço semiótico real, nem é semiotizado, porque era a própria natureza, e Deus, você conversava diretamente com Deus. Então praticamente você não tinha intermediários nesse processo. Então a linguagem enquanto intermediária, enquanto representação, para levar uma pessoa até um local, não existia. Né? Então na medida que a linguagem foi aparecendo, dando uma olhada nessa outra tela, então na medida que apareceu um terceiro, que aí a gente nasce a ideia do outro, né? Na análise do discurso. Então tem o eu e o tu, a gente conversa diretamente, mas quando tem o outro, e um outro diz da gente para você ou para mim, esse terceiro elemento ele se fortalece pela linguagem. Então a fala dele para mim, a fala dele para você, ou ele conversando sozinho com você e ele conversando sozinho comigo, a gente começa a criar ruídos, a linguagem ela começa a exercer uma coisa interessante. A linguagem ela começa a exercer o seu papel, tanto de fazer a junção, mas também quanto de separar. Então, eu sempre brinco, você participa, você conversa com as pessoas pelo grupo, é diferente que você conversar com a pessoa tete a tete. Tem muita gente que se expressa pelos grupos do WhatsApp, falando da pessoa como se a pessoa não estivesse ali.
E é uma perspectiva diferente do que você falar diretamente para a pessoa, do eu e do tu. Então quando tem o eu, o tu e o ele, a gente fala do outro é uma coisa, e quando aquele outro age em relação a gente também, a gente tem uma outra perspectiva. Quando esse outro ele começa a falar em relação a gente, ou quando aquele outro fala só com o tu, ou quando fala só comigo, a gente começa a ter os problemas da linguagem, né? E esses problemas, eles, claro, vou retornar lá quando pegando essa tela, né? Então, quando eu digo, a linguagem é a interface entre o fato e a representação, cabe nos escolher. Então, como a gente pode escolher entre o fato e a representação, e nem sempre a gente reconhece o fato, a gente escolhe pela representação. Então, veio uma notícia até a gente. Normalmente, nós vivemos mais da representação do que do fato. Até porque a linguagem ela nasceu para levar-nos até o fato, sem o fato estar presente, uma presentificação do fato, né? Então, eu não fui até Paris, mas eu tenho a imagem da Torre Eiffel, ela vai me trazer a Torre Eiffel até mim, através do recurso da linguagem, da presentificação da linguagem. E aí a gente vai ter sempre, é óbvio, sempre lembrando aí do Bakhtin, que o signo ele é refratário, a gente vai ter sempre essa dúvida em relação à linguagem, né? Essa perspectiva duvidosa em relação ao que a linguagem faz ou o que a linguagem não faz. E aí, pessoal, é claro que como a gente tem a linguagem e o fato, e a gente pode escolher, a gente vai ter distorções disso e automaticamente a gente vai se apegar à linguagem, que é aquilo que a gente acaba tendo, né? E as verdades, elas são deflagradas através da linguagem. E muitas vezes as verdades, elas podem existir por algum tempo, como a gente estudou por muito tempo, que havia 3 estados da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Aí a gente vem um quarto estado, um quinto estado da matéria. A gente sempre estuda que a Lua tem a cor prateada, e o Hubble mostrou a cor verdadeira da Lua, não tem nada a ver com prateado, né? É diferente. Então, as verdades são mediadas pela linguagem. Só que, o que acontece? E aí a gente vai retomar lá Adão e Eva. Então, quanto mais mediadores a gente tem, mais linguagem a gente vai ter. E quanto mais linguagem a gente tem, brincando aqui que o signo é o primo da mentira, né? A gente vai automaticamente construindo verdades. E isso é cultura, né? Então, cultura é ligada por também valores, a cultura é ligada por crenças, a cultura é ligada pelos signos que nos levam àqueles valores. Então, quanto mais linguagem dentro de um grupo, mais fortalece aquela semiosfera e automaticamente, dando uma olhadinha aí, a gente brincando aqui com a ideia da bolha, né? Que eu tinha falado no início. Então, essa bolha que é a semiosfera onde a gente compartilhamos os nossos valores ali dentro, tá? Mas o que tem que o problema da bolha, e aí é que vem a questão, o ponto central aqui da fala, é que essa bolha de repente ela pode se tornar hermética. Ela pode de repente perder a conexão com o campo externo e ficar autossuficiente em si própria, mas ela vai haver um circunlóquio. As informações vão girar em círculo só para se autoabastecer. E aí a gente tem um problema, de repente. Fechar o círculo de trocas de correspondência. Então, de repente, você não recebe, refuta as informações externas e passa a se autogerir. E aí dá uma olhadinha nessa citação aí. Que a bolha é um espaço semiótico de circulação de informações semânticas e semióticas que homogeneiza vozes autorizadas e certifica as informações pelo seu próprio código interpretativo. E para isso ela nega informações externas ao seu circuito. Então, pegando esse dado técnico, então a gente sabe que a bolha é um espaço de circulação semiótico de informações, né, semânticas e culturais, né? E nesse espaço de circulação, o que vai acontecer? Qual que é o fenômeno que vai acontecer? Você, automaticamente, pela ausência de conhecimento de um determinado termo, a ausência daquele conhecimento vai te fazer pegar ancoragem cultural, mas não fora da bolha, dentro da bolha. Então você vai estar sempre munido de informações que vêm de dentro da bolha. E desde que elas sejam certificadas e autorizadas
por vozes discursivas que você alimenta algum tipo de credibilidade. Então, um parente, um amigo, alguém compartilha da tua convicção religiosa. Então, a bolha ela acaba se autoalimentando. Então, mesmo que você não acredite naquela informação, você tenha dúvida sobre ela, mas você pensa, bem, mas a fonte autorizada que me mandou, é o WhatsApp, é o grupo da família, ou é aquele grupo político que eu gosto, aquele grupo ideológico que eu gosto. Então, quando você está conectado na semiosfera dentro da bolha, você recebe as informações com mais facilidade, mesmo que você possa até no futuro questionar. Mas como elas são de vozes autorizadas e certificadas, você recebe aquelas informações e sobrevive, é o oxigênio da sua semiosfera. E você não aceita nenhuma informação de fora, e aí você tem um perigo na construção da sua bolha. Porque que ela fica bolha, naturalmente a gente tem semiosferas, mas o perigo dela se fechar é que você começa a fazer o quê? A negar informações externas ao seu circuito. Então você começa a negar essas informações externas ao seu circuito. Então aí a gente tem um processo semiótico perigoso. Qual que é esse processo semiótico? Então eu não conheço a história de um termo. Então como eu não conheço a história daquele termo, eu desconheço semanticamente a história política, social, por exemplo, daquele termo, eu vou buscar a ancoragem daquele termo na cultura que me cerca. E qual é a cultura que me cerca? A cultura da bolha, a semiosfera. Então é mais fácil acreditar numa mensagem de WhatsApp que um amigo meu que compartilha da mesma ideia acredite, do que eu pegar uma informação séria, mas de um jornal, por exemplo, que que as minhas convicções não me permitem acreditar. Então eu celebro uma voz autorizada, mesmo que aquilo seja um fake news, por exemplo. Eu celebro aquela voz, eu acato aquilo ali, mesmo nitidamente ela sendo uma fake news, e acabo evitando um conhecimento maior em virtude de desacreditar de algo que esteja fora da bolha. Então, o problema da semiosfera não é justamente ela existe, mas o problema é a negação do mundo externo, de qualquer outra fonte que não seja compactuada com aquela ali. Tá? E aí, dando uma olhada nessa tela, a gente vai ver que a gente passa por um processo de deterioração, tá, das instituições e fontes externas da bolha. As nossas convicções. Então, por isso que é importante, quando a minha fala, que é semiótica e cultura na era das convicções, então a convicção ela é um fator permeador das informações externas. Então eu não acredito em outras informações, eu passo a acreditar naquelas informações, e para isso eu vou deteriorar as instituições, seja ciência, seja imprensa, seja política, seja qualquer instituição que traga uma informação externa à bolha. Então é o efeito negativo da semiosfera, é o efeito negativo da semiótica cultural de hoje, que é afetada pelas redes sociais, que é afetada pelos grupos do WhatsApp, pelos grupos fechados que acabam reproduzindo isso aí e trazendo uma nova problemática para a gente discursiva. Ok? Então esse é o grande, talvez, pensamento que a gente tem, que a palestra, a minha fala, vem trazer à tona. E aí a gente vai ter recordado o conceito de ideologia, né? Quando a gente pensa no conceito de ideologia, eu vou projetar para vocês essa citação aí e traduzi-la ela de uma maneira diferente. Dá uma lida aí. Que é justamente o seguinte, nós temos um campo da representação, um campo da linguagem, um campo discursivo e um campo factual, um campo fenomênico da realidade. Então, quando o campo aparente da linguagem mostra uma coisa que é invertida do que acontece no campo factual, onde há essa inversão, o campo das aparências e o campo do ser e o campo do parecer, que está muito conectado a isso, né? O campo do parecer ser do que realmente ser. Então aí a gente tem ideologia, né? Então não é a existência em si, mas é o parecer a existência. Então não é a fonte que eu vou buscar e resgatar aspectos semânticos históricos válidos, né? Epistemologicamente válidos, não. É justamente a fonte, a voz autorizada que passou para mim.
Então, se a voz autorizada está no meu campo ideológico, ele está no meu espectro ideológico, eu prefiro acreditar naquela voz autorizada, porque ela está dentro do meu espectro ideológico, até mesmo do que na realidade. E isso a gente vai construir um fenômeno chamado negacionismo, que existiu na história muito, e não é de agora, nós não vivemos primeiros momentos negacionistas de ambos os lados, e nem deixaremos de viver isso, seja quando estivermos andando em carros voadores. Isso sempre vai existir, porque isso é um fenômeno da linguagem, é um fenômeno antigo, é um fenômeno semiótico ligado à cultura e ligado à semiosfera e ligado às bolhas que a gente vive. Tá? Então, muito legal essa citação do Fiorin, que eu projetei, que ela vai tratar justamente dessa questão da inversão de um suposto campo discursivo, que na verdade ele oculta um campo real que está por trás. Então é muito interessante essa perspectiva da ideologia dentro da cultura, da semiótica, da semiosfera, né? E aí a gente tem, é claro que para isso, a gente tem um comportamento semântico e um comportamento actancial. Na esteira do que foi dito, eu faço duas proposições para serem refletidas e analisadas e verificadas, e que foram frutos inclusive de dois textos que eu fiz. Segue o primeiro texto aí, a descrição, que é sobre a era dos criadores e a era dos reprodutores. Então a gente, desde a história da humanidade, a gente tem sempre claro e nítido os mediadores e os criadores. Até fazendo uma retrospectiva muito simples, o homem ele conversava diretamente com Deus, né? Na Gênesis ele conversava diretamente com Deus. Os relatos bíblicos vão progredindo e automaticamente o homem vai precisando de mediadores, né? Vai precisando da religião, no sentido latino de religar, o indivíduo à sua manifestação divina. E é interessante isso porque ele vai construindo mediadores. E a nossa tese, que não é nossa, mas que é do Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, do Bakhtin, de todos os estudiosos da linguagem, inclusive vocês, inclusive eu, é que quanto mais linguagem, automaticamente mais representação, quanto mais representação, automaticamente mais possibilidades de ruídos na comunicação. E mais automaticamente manipulação para ter determinados efeitos, ou também tentativas de transparência. Mas o signo é ideológico por natureza. Então, quanto mais nós passamos por um processo onde nós criamos mediadores teológicos, ou seja, indivíduos que começaram a fazer a mediação entre o indivíduo e Deus, né? E também a gente começou a construir aí criadores do ponto de vista científico, né? E reprodutores também, né? E aí veio a imprensa, que potencializou tudo isso, a imprensa potencializa tudo isso, e depois da imprensa a gente tem as interfaces hoje, a televisão, primeiro a imprensa escrita, depois o rádio, depois a TV, depois as redes sociais, e todo esse processo de construção de interfaces multiplicadores de informação. Então, nós acabamos por nos colocar na seguinte posição: ou nós somos criadores, nós emitimos a nossa opinião, ou nós somos reprodutores. Né? Por isso que as redes sociais têm tantos instrumentos de compartilhar, de replicar a informação. Então, a gente acaba ficando... Bem, então, se você se pautar no comportamento de criador e de reprodutor, a gente vai ver que todas as plataformas hoje elas estão aptas ou foram montadas para conduzir à reprodução, né? O compartilhamento, o botãozinho está sempre lá. Então tem um texto aqui para a gente discutir isso, no link na descrição desse vídeo. Quem quiser ler o texto, depois comentar, fazer os comentários, será muito bem-vindo. A segunda perspectiva é a perspectiva semântica semiótica do uso de um termo, onde você vai buscar o sentido semântico desse termo, não tem e se ancora no sentido cultural. Então também tem outro texto aqui. Eu faço uma análise do termo esquerda e direita, como ele aparece nas redes sociais. Eu usei a ferramenta do Google Trends,
fiz uma análise qualitativa e como esses termos eles são utilizados e que carga semântica que eles têm. Então segue o link aí desses dois textos, ok? Bem, então a ideia central é essa aqui da bolha, da exclusão das informações externas. É um pouquinho aí de semiótica e cultura no tempo de convicções. Espero aí que vocês tenham captado alguma coisa ou visto algum ponto que ficou vazio ou que merece que ficou uma lacuna. Comente aí, participe, eu respondo todos os comentários. Vai ser um prazer tê-los comentando, tá? Se inscreva no canal para conhecer mais aí. A gente tem outros conteúdos no canal sobre semiótica, sobre literatura, sobre cinema, ok? E um abraço semióticos a todos.